E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo na área de matemática. E de pronto, pessoal, eu gostaria de agradecer muito o privilégio que eu tenho de chegar até você, né, de chegar até o seu celular, até o seu computador, como forma aí de te fazer uma tutoria na área de matemática, ou na parte básica, para aqueles que têm a dificuldade mais no iniciozinho da matéria, ou mesmo naqueles caras que já estão passando por aquele momento assim avançado na matemática, né, já pegando assuntos que realmente são assuntos mais complexos. Então eu queria te agradecer aí por me dar o direito, o privilégio de estar aí dentro desse teu rol de opções para estudar. Beleza? Vamos direto ao vídeo então? Não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com quem você gosta e acha que precisa desse tipo de conteúdo, deixar o seu like e também deixar o seu comentário, para que aí a gente troque uma ideia e que esse seu estudo seja um estudo muito mais eficiente do que aquela postura mais passiva de só assistir a videoaula. Não deixa aí o teu comentário, vamos discutir sobre a matemática, beleza? Então vamos ao vídeo. Forte abraço, tchau! A gente vai passar então a resolver as coisas que são de física, inclusive utilizando a função do primeiro grau e segundo grau, que é aquilo que se espera, tá bom? Só que a função exponencial, ela é muito importante. Existem muitas questões que a gente tem que ter o conhecimento de exponencial. E como ela, depois, como consequência natural dela, a gente tem um logaritmo, então vai ser bom exatamente por isso, porque a gente vai tratar de duas coisas sequenciais que estão intimamente ligadas, mas que normalmente, quando a gente está estudando pela primeira vez, a gente acha que são coisas totalmente sem conexão. E é justamente o que eu quero mostrar hoje. Só que hoje a gente não vai ver logaritmo. Nós vamos ver só exponencial, tá? Beleza. Eu vou escrever aqui uma função exponencial e já vou colocar que ela tem muito a ver com potência. Então, ó, um f de x aqui, que a gente já está acostumado com essa notação de f de x, e a elevado a x. Certo? É a forma mais, vamos dizer assim, mais bruta, né? Mais sem variação, mais padrão que a gente tem da função exponencial. Simplesmente uma base e um expoente. Ok? E aí, tem coisas a respeito já desse formato que a gente tem que dominar a partir de hoje. Então, assim, a gente tem que olhar para a exponencial e entender, cara, aqui cabe tal classe de números e aqui cabe essa outra classe de números. E isso é muito importante, porque senão a gente vai confundir exponencial com potência. E é assim, toda exponencial é uma potência, mas nem toda potência é uma exponencial. Beleza? Isso de início parece complicado, mas depois vai entrar no sangue, sabe? E vai ficar muito natural a gente trabalhar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse elemento A, que a gente vai chamar de base, e que esse A ele está em dois intervalos diferentes. Ele não pode estar em outro lugar a não ser nesses dois intervalos que eu vou citar. Ou A está entre 0 e 1 e tem uma consequência, ou A é maior do que 1 e tem outra consequência. Beleza? Então, exemplo. Isso aqui, f de x igual a menos 1 elevado a x, isso não é função exponencial. Por que não é função exponencial? Olha o a, que valor ele assumiu. Ele assumiu o valor menos 1. E menos 1 não pode. Por quê? Porque ou a está entre 0 e 1, ou ele é maior do que 1. Não existe o caso dele ser menor do que 0. Tudo bem? Então, por isso que eu vou fazer a diferença entre exponencial e potência. Porque menos 1 elevado a x é uma potência, mas não é uma função exponencial. Tudo bem? Quando a gente coloca a base, que é o a, entre 0 e 1, isso aqui vai caracterizar
uma função exponencial decrescente. Ou seja, quanto mais o expoente crescer, ou seja, o x, menor é o valor da função. Nós vamos ver isso, mas vamos aceitar por enquanto, tá bom? E, obviamente, no outro intervalo, ela é uma função crescente. Ou seja, se o a for maior do que 1, quanto maior for o x, maior é a função. Ok? Beleza. Agora, e o x? O x é o nosso expoente. É o nosso expoente. Esse expoente, ele simplesmente é um número que pertence aos números reais. Ou seja, ele pode ser qualquer número real. Só não pode ser complexo, que é um número que a gente ainda não viu. Então, nem vou perturbar você com isso, tá bom? Então, o x pode ser qualquer real. Não tem esse negócio, é negativo, não pode. Não, o x pode tudo. O x pode ser qualquer valor. E aqui, Renata, eu abro um parêntese para você. Quando a gente fala em x, sempre remeta à imagem do eixo do x. Então, quando a gente fala assim, aqui eu vou substituir um x igual a tanto, o que seria muito bom é que na sua mente, automaticamente, você visualizasse o eixo do x, que é aquele eixo horizontal, e colocasse aquele valor do x lá no eixo horizontal. Percebe o que é que eu estou querendo que você faça? Então, falou, aqui eu posso colocar qualquer x. Então, você já visualiza aquele eixo x horizontal de menos infinito até mais infinito. Beleza? Aí, se eu disser assim, então agora eu quero calcular para um x igual a 3. Então, você já vai lá mentalmente, tem o 0, que é onde passa o eixo dos y, e eu vou colocar 3 unidades para a direita, que é onde o x é igual a 3. Percebe, né? Qual é o exercício que eu quero que você faça, né? Isso é muito importante, tá? Você já vai estar aí bem distante da maioria das pessoas. O f de x, que é a função ou imagem, porque lembra que o x é domínio. Não é o a que é o domínio. O x é o domínio. O f de x é o y, correspondente àquele valor do x, portanto, a imagem. A imagem também pertence aos reais, só que os reais positivos e não envolve o zero. Ou seja, o gráfico de uma exponencial bruta, da forma que eu estou colocando aí para você, ela nem encosta no eixo do x. Ela está acima do eixo do x, então por isso que eu pedi para você imaginar o eixo do x. Ela está acima do eixo do x e não encosta no eixo do x. Tudo bem? Então, só esboçando aqui para ficar uma coisa clara, só um esboço. Ela é uma curva assim, ó. Vou mostrar para você agora. Ó. Ela é uma curva assim, ó. Ou assim, tá vendo? Nesse caso aqui, ela é crescente, então o A é maior do que 1. Tá vendo? Ela é crescente. Com o crescimento de x, ela cresce, tá vendo? Tudo bem? Então, ela é nesse formato. Veja que ela nem encosta no eixo do x. Ó. Por que eu falei que quando eu estou comentando sobre isso, eu estou falando sobre essa forma bruta? Porque se a gente vier com gracinha de fazer uma coisa assim, f de x é igual a elevado a x menos 1, aí não, aí é outra coisa, certo? Ó, eu coloquei um elemento que não é exponencial. Tudo bem? Porém, a forma padrão, bruta, a mais original da função exponencial é essa que nós estamos estudando. E tudo começa a partir dela. Então, essas partes que a gente colocou aí são fundamentais que você entenda, que você domina. Então, vamos lá, por partes novamente para ficar claro. A base tem que ser um número entre 0 e 1 ou maior do que 1. Não pode ser negativo, não pode ser 0, nem pode ser 1.
beleza? Se tiver entre 0 e 1, vai originar uma função decrescente. Se tiver maior do que 1, vai originar uma função crescente. O x pertence aos reais, pode ser qualquer. Não tem reservas, pode ser qualquer. O f de x, que é a imagem, é um número que pertence aos reais no campo positivo dos reais e não nulos. Ou seja, o zero não entra. Tranquilo? Belezinha. Dito isso, e depois eu vou já cair nas aplicações para a gente não ficar com muito blá blá blá. Qual a ponte que existe entre isso e o logaritmo? Então, como prometido, vou fazer para você a ponte das coisas para que a gente não se perca no meio do caminho aqui, tá bom? Aí vamos lá. Vamos colocar o tão temido logaritmo aqui para a gente já saber que as duas coisas estão muito conectadas. Então, ó, vou escrever aqui o logaritmo para a gente se acostumar. Log na base A de um número B é igual a um número C. A gente lê exatamente assim, ó. Log na base A de B é igual a C. Ou log de B na base A é igual a C. Mas note que eu estou colocando log de B. O B é o tal logaritmando. O A é base. E o C é o logaritmo. É o logaritmo de quem? O logaritmo de B na base A. Tudo bem? Legal? Então, nessa parte aqui é que eu digo para você que muita gente trava. Porque vê o log. Vê essa palavra log parece que não sabe mais nada. Então, ó, vamos lá. Olha que coisa fácil. O A é a base. E ela é a mesma base da exponencial. Por isso que eu coloquei A mesmo, tá? Então, ó, ela também é um número entre 0 e 1, ou maior do que 1. Se for entre 0 e 1, vai dar um logaritmo decrescente. Se for maior do que 1, vai dar um logaritmo crescente, ó, igualzinho. Tudo bem? E essa é a base. Essa é a história da base aí. Beleza, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo porque eu vou precisar aqui de espaço. Belezinha. Então tá. Então a base a gente já domina. Agora eu vou colocar para você aqui a definição do logaritmo. Se eu tenho o logaritmo de b na base a, então a elevado a c é igual a b. Ok? Só relembrando a função que eu coloquei lá em cima, para a gente não perder de vista, eu tinha colocado assim, ó, no outro quadro eu tinha colocado assim, f de x igual a elevado a x, certo? Note que a permanece na base, tá vendo? Na definição do logaritmo eu também tenho o a na base, concorda? Agora, quem está tomando o lugar do x é o c, concorda? Então, o que é que acontece? O x pertence aos reais, sem reserva, concorda? E quem está tomando o lugar do f de x é o b, você concorda? Porque eu tenho uma potência, a elevado a c igual a b. Então, b é como se fosse f de x. Tudo bem? É. Na verdade, nem sempre você precisa fazer isso, mas você tem que saber que vem daí. Exatamente, porque senão se torna muito mais difícil, tá bom? Então, esse passo de você saber que a definição de logaritmo é essa, torna a coisa muito mais fácil. Muito, mas assim, exageradamente mais fácil. Entendi, entendi.
Não, mas eu vou dizer, é você e o Brasil inteiro, tá? Então pode ficar tranquila. E ó, como o B está ocupando o lugar de f de x, lembra que f de x é a imagem da exponencial e o que é que acontece? Ele pertence aos reais no campo positivo não nulo. Concorda? Agora, Renata, veja, voltando aqui para o logaritmo, esse b que a gente chama de logaritmando, ele não pode ser zero, ele não pode ser negativo. Por quê? Porque ele pertence aos reais no campo positivo, com exceção do zero. Então, por exemplo, não pode haver isso aqui, ó, logaritmo de menos 2 na base 3. Não pode. Por quê? Porque o logaritmando não pode ser menor do que zero. Por exemplo, log de zero na base 3. Não pode, porque o logaritmando não pode ser zero. Entende de onde vem? Vem da exponencial. É por isso que na aula de exponencial eu já mostro o logaritmo, porque uma coisa é consequência da outra. Na verdade, em termos técnicos, o logaritmo é a função inversa da exponencial. Então é por isso que para mim não podem ser em aulas diferentes, tem que ser na mesma aula. Obviamente que depois a gente vai ter uma aula sobre logaritmo para trabalhar as propriedades de logaritmo, aí é outra coisa. Mas o vínculo entre uma e outra eu já gosto de mostrar na primeira aula, tá bom? E temos outra coisa, outra consequência. O resultado do logaritmo, note, o resultado do logaritmo é um número real, qualquer. Então, olha a diferença do gráfico da exponencial para o gráfico do logaritmo. O logaritmo é assim, ó. Aqui o A maior do que 1. Aqui o A é entre 0 e 1. Tá vendo? Ele não vem para esse lado, ó. Né? Isso aqui seria uma função assim, ó, f de x igual a log de x na base A. Tá vendo? Ó? O x não pode ser negativo, tá vendo? Ó? Ele é o b, ó. Ele está assumindo o valor de b aqui, ó. Ele não pode ser negativo, ele não pode ser zero. É por isso que eu não tenho, o eixo do x negativo eu não uso. Tudo bem? Faz sentido para você? Belezinha. Hum. Não, aí é a imagem, é o y, concorda? É o y, certo? Então, eu só estou usando os x positivos, mas o y pode ser qualquer. Por quê? Porque o y é o c. E o c pertence aos reais. Pode ser qualquer real. Positivo, negativo, zero e por aí vai. Pode ser qualquer um. Tranquilo? Legal. Belezinha. Ok. Então, dito isso, nós vamos partir para a guerra. Beleza? Nós vamos partir agora para resolver coisas. Se eu precisar de mais alguma coisa, de mais algum subsídio aqui, aí eu volto, tá? Você consegue ler essa questão? De qualquer jeito, eu vou ler aqui, né? Sempre leio para te ajudar, tá bom? Então ele coloca o seguinte, ó, das figuras abaixo, isso aqui é tudo é questão de concurso, tá? Deixa eu fazer a propaganda aqui, eu assino um site que é o Que Concursos. Ok? Então, vou deixar o merchan deles aqui. É um site de questões, assim, de sei lá quantos concursos, eu não sei nem quanto é a base de questões que eles têm, é absurda. E você também tem aulas que explicam, tá? Então é bem, bem legal. E não é caro, não acho caro. Então, ó, das figuras abaixo, a que melhor representa o gráfico da função. Então eu vou destacar aqui essa função. F de x igual a meio elevado a x.
Beleza? Então ele quer que nesse conjunto de 5 curvas aqui a gente diga qual é o gráfico que melhor representa essa função. Então, a primeira coisa é identificar, é uma função exponencial? Então, vamos ver. Está no formato de uma potência, requisito básico. Está no formato de uma potência. É um número elevado a outro. Então, beleza. Agora, a base corresponde a um daqueles conjuntos que a base da exponencial pode estar? Poxa, meio é igual a 0,5. Sim. Então, ó, é um número positivo, não é zero, nem é 1. Então, beleza. Beleza. E mais, como é entre 0 e 1, né, como esse número aqui ele pertence ao intervalo entre 0 e 1, veja que eu estou colocando aberto porque não tem sinal de igualdade, é decrescente. Concorda? Ou seja, esse daqui está fora. Por quê? Porque tem uma parte que é crescente aqui, tá vendo? E mais que uma parábola desenha uma função do segundo grau. Uma reta é do primeiro, e essa reta, para completar, ainda está crescente. Beleza? Esse gráfico até tem o formato da exponencial, mas está crescente. Certo? Esse aqui ó, passa para baixo e está crescente. Esse daqui é um logaritmo crescente. Beleza? Por exemplo, essa curva aqui poderia ser facilmente isso aqui, ó, f de x igual a log de x na base 2. Por exemplo, ó, a base é maior do que 1, tá vendo? Só não poderia ser base meio, porque meio teria que ser para baixo. Essa curva aqui teria que descer assim, ó. Ok? Agora, essa daqui é a certa. E é isso, ok? Essa é a base da exponencial. Ok? Então, a primeira coisa é você identificar como é que é a lei, ou seja, a expressão ou sentença. Então, no caso ali é f de x igual a meio elevado a x. Beleza. Então, já resolveu a parte da sentença. Tá? E operacionalizar. Então, agora a gente vai para a parte analítica mesmo, para a parte de conta. Né? E eu não comecei por uma trivial demais, tá, Renato? Então, já aviso isso aí para evitar que, putz, a primeira eu já não tenho um entendimento muito bom. Não, fique tranquila, porque a ideia de hoje é que apresentar isso como se você não soubesse absolutamente nada, aí depois a gente descobre o que você já sabia, tá bom? Ó, essa função aqui, deixa eu reescrever, porque quando eu copio, fica meio ruim. Então, ela tá assim, ó, 5 x ao quadrado menos 5 menos 0,20 elevado a menos 4x igual a zero. Beleza? Aí eu acho que fica para entender. E aí já cabe um esclarecimento, uma contextualização. Pô, a gente está vendo função exponencial. Aí a questão que você vai explorar diz assim: a equação 5 elevado a x ao quadrado menos 5 menos 0,2 elevado a menos 4x igual a zero. Tem como soluções? Veja, por que eu estou colocando essa questão para a gente explorar? Porque, na verdade, o que eu estou buscando aí são as raízes dessa equação ou zeros de uma função. Eu poderia escrever muito bem aqui e sem peso na consciência isso aqui, ó, f de x, 5 elevado a x ao quadrado menos 5, menos 0,2 ou 0,20 elevado a menos 4x. E dizer, tá, calcula x para que f de x seja igual a zero. É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Eu estou pegando o valor da sentença e igualando a zero. Portanto, eu estou querendo buscar os zeros da função, ou seja, quais os valores de x que fazem com que essa função seja igual a zero. Tudo bem? Aí cabe outra coisa. Mas você não disse, Luiz, há duas lousas passadas que a função exponencial nunca é igual a zero? Não, eu não disse isso. Eu disse que f de x, sendo simplesmente um número elevado a x, nunca encostará no eixo do x. Mas aqui a gente não tem só isso. Você concorda comigo? A gente não tem só isso. Se você parar para pensar, aqui eu tenho uma exponencial menos outra exponencial. Olha, essa daqui é crescente, essa daqui é decrescente. Eu tenho duas, eu tenho uma combinação de exponenciais. Portanto, eu não posso comparar isso com isso. Isso aqui é a forma mais bruta, a forma original, que nos dá a ideia do comportamento. A partir daí, a gente começa a misturar as coisas e buscar o comportamento. Entende? Então, é mais complicada. A questão é mais complicada. Foi o que eu falei desde o início, né? Eu não vou buscar mais simples. Eu vou buscar uma que dê para a gente aplicar bastante coisa. E depois a gente se acerta. Belezinha? Então, só para contextualizar, porque parece assim, nossa, ensinou uma coisa e agora vai me cobrar outra. Aliás, tem uns memes bem legais, assim, né? Quando o professor dá aula, e é uma coisa assim, fica assim, né? 2 mais 2 igual a 4. Isso é no momento que o professor está explicando. Aí, quando ele passa o exercício para casa, 2 elevado a 2 menos 2 sobre 3, aí já complica. Quando é na prova, é uma coisa que ninguém consegue fazer, né? Então, eu já estou contextualizando aqui para você entender o porquê que eu estou explorando essa questão e não outra, beleza? Qual a estratégia geral de se resolver uma exponencial? Quer esteja no formato de função, quer esteja no formato de equação, que é o caso, quer esteja no formato de inequação. Olha só, uma estratégia geral para você resolver os três campos. Aí você vai dizer, mas a aula não é função exponencial? Então, lembra da sequência do primeiro grau e segundo? No primeiro grau e segundo, a gente estudou equação, inequação e depois viemos para a função. Então, é uma sequência natural envolver os três conhecimentos. No caso da exponencial, eu não falei sobre equação, não falei sobre inequação, porém, no estudo da função, a gente já conhece os três. Beleza? Então, esse é um agente facilitador e acelerador das coisas, tá? Então, pois não. Uhum. Com uma velocidade muito rápida. Exatamente. Ela vai numa potência. Ela vai numa potência. Então, por exemplo, eu não sei se. Certamente na sua formação teve alguma coisa de biologia, né? Quando você vai estudar, por exemplo, crescimento de culturas de bactérias, normalmente você usa a função exponencial. Por quê? Porque o crescimento de uma cultura de bactéria é muito rápido. Ela não é linear. Ela não é. Olha só como as coisas são intuitivas. Ela não é linear. Ela é exponencial. Sacou? A exponencial cresce muito mais rápido. É só você ter uma ideia disso aqui, ó. Essa reta poderia ser 2x. Essa curva poderia ser 2 elevado a x. Substitui o x igual a 1. Esse daqui vai dar 2. Esse daqui também. Agora substitui igual a 2. Esse daqui vai ser 4. Esse daqui também. Agora substitui por 3. Esse daqui vai ser 6. Esse daqui já pulou para 8. Olha como a exponencial é mais rápida. Certo? Sim, sim. Mas isso é muito importante, Renato. É aí que eu digo para você que entra a questão da maturidade, entende? Não querer saber o mínimo, porque o mínimo às vezes não é suficiente, né?
Quando a gente recebe o salário mínimo, a gente sabe bem disso, né? Que o mínimo normalmente não é suficiente, né? Enfim, então, ó, nós temos essa equação, certo? Então eu vou colocar para você a estratégia de se resolver uma função ou uma equação ou inequação. No campo das exponenciais, é sempre você ter número nos dois membros, ou seja, dois membros o que, que é? De um lado do sinal de igualdade e do outro lado do sinal de igualdade. E igualar as bases desses números. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou manter aqui o 5 elevado a x ao quadrado menos 5. E vou passar o menos 0,2 elevado a menos 4x para o outro lado. Se ele está subtraindo, ele passa somando, concorda? Mas veja que o expoente não muda, porque não tem nada a ver com o expoente, tá? É o número é 0,2 elevado a menos 4x. Esse número passa somando no zero, só que o zero é o elemento neutro da soma. Quando eu somo, dá o próprio número. Tudo bem? Esse é o primeiro passo, Renato. Tenho números nos dois membros, tá vendo? Tranquilo? Segundo passo, igualar as bases. Aí, nossa, mas como é que 0,2 vai virar 5? Então vamos lá, com paciência. 5 elevado a x ao quadrado menos 5 igual a 1 quinto elevado a menos 4x. Por que 1 quinto? Porque 1 quinto é 0,2. Tá vendo que eu já estou envolvendo o 5 aqui de alguma forma? Aí agora, ah, exatamente. Essa base não é explícita, eu vou procurar explicitá-la nessa outra base. Entendeu? Então, eu sempre tenho que usar o recurso daquilo que eu conheço. Beleza? E aqui, ó, entra propriedade de potenciação. Por isso que eu digo para você que exponencial está muito ligado à potência. Como é que eu faço aqui a inversão de numerador com denominador? Muito simples. Assim, ó. Vamos lá. 1 sobre A elevado a x é igual a elevado a menos x, sacou? De onde que vem isso aqui, né? Vem assim, ó. A elevado a menos 1 elevado a x. Certo? Ó. A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Beleza? Propriedade de potenciação. Quando um número está elevado a um expoente e essa potência é elevada a outro expoente, você pode multiplicar os dois expoentes. Beleza? Então, sempre que eu necessitar de uma propriedade de potenciação, Renato, eu vou colocar para você. Tudo bem? Porque eu não vou dizer, mas isso aqui você tem que saber. Não, eu vou explicar. Agora, a partir do momento que eu explicar, você tem que saber. Beleza? Entendeu? Porque a gente não vai poder ficar voltando para isso. Mas assim, ó, nossa, então eu já sei. Se eu inverter o número, ele está elevado a menos 1. Então, por exemplo, 1 meio é igual a 2 elevado a menos 1. Beleza? Legal. Então, está justificado o que eu fiz lá na questão, né? Veja que o menos 4x virou mais 4x. Por quê? Porque eu inverti 1 quinto. Não é? Renata, aqui é o ponto crucial. Igualamos as bases? Então, os expoentes são iguais. Olha que maravilha. Aí acabou o exponencial. Não temos mais exponencial. Agora o que a gente tem é quadrática. Entendeu por que a gente estudou a quadrática antes? É por causa disso, porque a gente vai precisar. Beleza? Então vamos lá. Ok. A gente ainda não terminou de resolver a bendita. Então, ó, eu vou passar agora o 4x para o outro lado.
e vamos resolver o que a gente já sabe. Quem é o delta desse negócio? Bom, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 5. Isso aqui vai dar 36. Quem são os x? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. 4 menos 6 menos 2 dividido por 2, menos 1. Belezinha? Aí, vamos fazer um teste só para desencargo de consciência. Vamos usar o menos 1. Então, eu não ficaria assim, ó. 5 elevado a menos 1 ao quadrado menos 5, ou melhor, menos 0,2, que é a mesma coisa que 0,20, elevado a menos 4 vezes menos 1, isso aqui teria que dar zero, concorda? Na prova, óbvio que você não vai fazer isso, porque não sobra tempo, mas seria isso aqui, concorda? Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 5 é menos 4. Então, aqui eu tenho 5 elevado a menos 4, concorda? Menos 0,2, ou melhor, 0,2 eu já vou escrever assim, ó, 1 quinto elevado a menos 4 vezes menos 1, 4. Isso aqui é zero. Beleza? Aplicando aquela propriedade de potenciação. 1 quinto é 5 elevado a menos 1. Então, 5 elevado a menos 4 menos 5 elevado a menos 4 tem que dar zero. Então, ele pergunta, tem como soluções? Então, as soluções aqui, ó, x igual a 5 e x igual a menos 1. Então, só repassando a estratégia que eu usei. Peguei a expressão, estabeleci os dois membros, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito do sinal de igualdade, dei um jeito de igualar as bases. Depois das bases iguais, eu operei com os expoentes. E aí eu saio do campo da exponencial e vou para o campo de uma outra função qualquer. Tranquilo? Então, normalmente é isso que você vai ter que fazer. Ok? Então já lembra qual é aí o procedimento. Né? Dois membros, bases iguais, expoentes iguais. Se fosse uma inequação, eu teria que olhar para as bases. Então, deixa eu só voltar aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu vou colocar aqui uma questão dessa, tá? Ó, se fosse inequação, né? Então eu vou pegar a mesma questão aqui só para a gente. Por exemplo, tá? A gente vai proceder da mesma forma, ó. 5x ao quadrado menos 5 maior ou igual que 0,2 elevado a menos 4x, aí 5 elevado a x ao quadrado menos 5 maior ou igual que 1 quinto elevado a menos 4x, aí 5 elevado a x ao quadrado menos 5 maior ou igual que 5 elevado a 4x. Concorda? Então, veja que eu fiz da mesma forma. Nem me interessou se era equação ou inequação. Tudo bem? Quando eu chego nesse aspecto, olha, dois membros com bases iguais. Aí, Renata, aí sim. Aí eu olho para as bases. Essas bases são maiores ou menores que 1? Então, olha o que é que acontece. A desigualdade continua a mesma, agora entre os expoentes. Sacou? Se
eu fizesse isso aqui, olha. 1/5 elevado a menos x ao quadrado menos 5 maior ou igual que 1/5 elevado a menos 4x. Entendeu, né? Eu inverti a base, por isso eu estou invertendo o sinal dos expoentes, ok? Vamos dizer que eu chegasse nesse aspecto. Olha isso aqui, ó. As bases são iguais? Ah, são sim. Elas são menores do que 1? São. Olha o que é que acontece aqui, ó. Entendeu? Exatamente isso. Então, é a única coisa que muda quando você sai da equação e vai para a inequação. Você tem que olhar para as bases. Em qual intervalo essas bases estão? Entre 0 e 1, muda o sinal de desigualdade. Maior do que 1, não muda o sinal de desigualdade. É isso e não tem outra coisa para falar. Tudo bem? Sim, se você não souber a base que a gente mostrou lá na primeira lousa, cara, você passa a querer decorar isso aqui. Só que a gente tem que entender que não é só isso que você vai ter que decorar, né? Então, pô, a tua mente é elástica até qual ponto? Para ficar só decorando as coisas, com uma prova que é para o final do ano. Não é- Os meus alunos, eles falam assim, não, professor, não pode pintar a grama de outra cor. Entendeu? Eles falam isso. Eu acho horrível essa frase, mas eles falam isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Ah, Renata, só um lembrete, porque eu li hoje. Lembrar que as inscrições do Enem começam agora dia 28, tá? Então fica de. Ah, e outra coisa, você tem que ter aquele gov.br. Tem, né? Então só fica de olho nisso aí, porque negócio de data é chato, né? Belezinha. Então, ó, nós vamos chegar agora naquilo que você estava falando, tá? Eu não coloquei de bactérias aqui, mas eu coloquei de precipitação, né? De chuva, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Tendo em vista que em determinado mês de 31 dias, a precipitação pluvial média diária em uma localidade é representada em milímetros pela função P de T, ou seja, precipitação no tempo, igual a 25 exponencial. Eu vou falar sobre esse Ezinho, tá bom? Exponencial de menos t menos 16 elevado ao quadrado para t de 1 a 31, lógico, né? Porque ele tem o primeiro dia até o 31º dia. Julgue os itens subsequentes. Então ele colocou lá, ele tem nesse concurso tiveram várias questões sobre a mesma enunciado. Então imagina o desespero de quem estava fazendo a prova, porque se você não sabe o primeiro, você não sabe nenhum. Né? É isso. Então ele coloca, ó, a precipitação pluvial média no primeiro dia, tá? No dia primeiro, né? Foi igual ao dobro da ocorrida no último dia desse mês. Aí a segunda, a precipitação pluvial média não excedeu 30 milímetros nesse mês. Em nenhum dia do referido mês ocorreu precipitação pluvial média inferior a 10, certo? Todos esses questionamentos, eles são dentro do campo da exponencial, né? E tem a lógica, óbvio, tem a lógica para você fazer, né? Só que antes de colocar para você a lógica, e também não quero fazer correndo isso aqui, esse Ezinho, né? Então deixa eu escrever ele aqui. Esse Ezinho, ele é chamado número de Neper. Ok? É tanto que quando a gente tem um logaritmo que tem esse número como base, aqui ó, de um número x qualquer, a gente chama isso de logaritmo neperiano. É tanto que a gente faz assim, ln de x. Quando a gente coloca ln de x, significa isso aqui. O logaritmo que tem o número de Neper como base. Beleza? Esse número é igual a 2,7 alguma coisa. Tá bom? A gente não precisa decorar esse número.
Mas é importante saber que ele é maior que 1. Tudo bem? Por quê? Porque se a gente não souber, a gente não vai entender se, no caso aí, se a exponencial é crescente ou decrescente, né? Tudo bem? Então, a gente não precisa saber o valor dele, assim, nossa, o valor. Deixa eu até ver aqui o número, o valor dele mesmo, para colocar para você. Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil, tá? Eu estou indo para a NEP aqui e o pessoal está colocando número neperiano. É 2,7 alguma coisa. 2,718281828, por aí vai. Tá bom? Então, 2,71. Então, ele é maior do que 1. É isso que importa. Tá? Aí, vamos pegar aqui a primeira. Essa primeira aqui, para a gente trabalhar. Eu vou pegar essa afirmação, rapidão aqui, e vou pegar também a expressão, né? Porque sem ela a gente não vai conseguir trabalhar. Então, espera aí, deixa eu só ajustar aqui. E vou pegar a expressão aqui e escrever logo a expressão para a gente. Então, a gente tem isso aqui, P de T igual a 25 exponencial de menos T menos 16 elevado a 2. Só dar uma conferida para não comer bola. Então é isso mesmo, menos T menos 16 elevado a 2. Beleza. E aí nesse caso, Renata, as respostas, as alternativas eram certa e errada. Tá? Então, depende do que ele perguntar. Depende do que ele perguntar. Cada caso é um caso, tá bom? Cada caso é um caso. Mas nessa primeira, sim. Nessa primeira, o primeiro dia, o T é 1. E o último dia é o 31. Tudo bem? Então, vamos fazer exatamente isso. Ó. Quanto seria o P de 1? Que é o primeiro dia. Beleza? Então vai ficar assim, né? Ó, 25 exponencial de 1 menos 16 elevado ao quadrado, certo? Então, P de 1 é igual. E não se incomode com a expressão que nós vamos ter aqui, ok? Lembra, isso é um concurso, você nem tem calculadora na mão. Então tem que ser algo que você consiga calcular sem a calculadora. Tá? Exponencial. Aí, ó, vamos pensar aqui, ó. 1 menos 15. 1 menos 16 é menos 15. Só que menos 15 ao quadrado não é a mesma coisa que 15 ao quadrado? É a mesma coisa. Então, ó, o menos que está fora eu vou manter. O 15 ao quadrado é o resultado dessa expressão aqui, ó. Dessa que eu vou marcar em azul aqui, ó. Tudo bem? Se você se sentir mais segura em colocar um parêntese, tá valendo também. Beleza? Só não pode confundir isso aqui, ó. Vamos lá. Menos a ao quadrado é diferente de menos a ao quadrado, beleza? Eu não posso colocar o parênteses envolvendo o sinal menos, porque aí tá errado. Tudo bem? Aí vem de potência, certo? Mas beleza, isso aqui vale, e se eu não colocar o parênteses também vale. Tá? Mas eu vou deixar o parênteses para evitar confusão. E vamos fazer o 31. 31 é igual a 25 exponencial de 31 menos 16 elevado ao quadrado. Então, P de 31 é igual
a 25 exponencial. Nota, 31 menos 16 é 15. Concorda? Então não vai ficar assim? Então, se é assim, P de 1 é igual a P de 31, certo? Então não é o dobro. Então a resposta para esse cara aqui seria falso. Não é verdadeiro. Tranquilo? Aí, eu vou te mandar os prints, tá? Aqui dessa, dessa aula, tá bom? Eu mando pelo WhatsApp para você. Vamos pegar essa segunda aqui. A terceira eu vou deixar para você pensar, tá bom? Vamos pegar essa daqui. Beleza. Ele fala assim: a precipitação pluvial média não excede 30 milímetros. Não excedeu 30 milímetros. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o P de T, no máximo, é igual a 30 milímetros. Concorda? E lembra que o P de T está em milímetros. Porque esse é um outro cuidado. Se ele dissesse que o P de T está em centímetros, a gente teria que tomar cuidado nisso aqui. A gente teria que transformar 30 milímetros para centímetros. E seria 3. Tudo bem? Porque, ó, na escala, eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu coloco 30 milímetros é a mesma coisa que 3 centímetros. Então, aqui já não seria 30, seria 3. Então, a gente tem que ter ideia de qual a escala ele usou para o P de T. E ele usou milímetros, tá bom? Então, teríamos que ter esse cuidado aí. É isso que eu te falo. Ah, eu estou dominando o exponencial. Então, quando cai a questão de exponencial, nossa, eu fico muito tranquilo. Se ficar tranquilo e esquecer de transformar milímetro para centímetro, se fosse necessário, o conhecimento de exponencial não seria suficiente para resolver a questão. Você entendeu, né? Então, assim, exatamente. Então, Renato, o que é que eu falo? Ó, da mesma forma que eu estabeleço uma diferença enorme entre coisas que parecem ser iguais, por exemplo, pressa e urgência. Cara, pressa e urgência parecem ser a mesma coisa, mas não são. Né? Cansaço e desgaste, cara, parecem ser iguais, mas não são. Por exemplo, o meu trabalho, ele gera um cansaço, mas, cara, normalmente não gera desgaste. Né? A mesma coisa é aqui. Uma coisa é você estar calma, a outra coisa é você estar relaxada. Numa prova, não esteja relaxada nunca. Não esteja relaxada nunca, porque, olha, a chance que tem de você se dar mal é absurda. Exatamente. Mas é exatamente isso, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. Beleza. Então, entendeu, né? Aqui meu cuidado aqui, né, com a unidade milímetro. Se ele tivesse falado que o P de T é a precipitação média em centímetro, então a gente teria que converter um milímetro para centímetro. É a forma mais fácil, tá? Só dando aqui uma coisa, a gente não precisa ser expert em clima, em precipitação e tal. Quando ele fala 30 milímetros, é como se você pegasse uma determinada área e medisse a altura da lâmina de água, entende? É isso aí, tá? Beleza, agora, quem é P de T? Bom, P de T é aquele tal do 25 exponencial de menos T menos 16 elevado ao quadrado. Então, ele está dizendo que isso aqui é menor ou igual a 30. Eu não vou botar mais a unidade porque não interessa mais, tá bom? Beleza. Olha só que coisa. Temos o que aqui? Uma inequação. Então, o que é que eu falei para você? Ah,
A estratégia geral é você igualar as bases. Você concorda? Igualar as bases. Cara, mas como é que eu vou igualar? Porque ó, o 25 eu até posso passar dividindo. Mas como é que eu vou igualar? Vamos lá, né? Deixa eu fazer aqui para fazer mais sentido. T menos 16 elevado ao quadrado menor ou igual que 30 sobre 25. Pode. Então aqui, ó, menos t menos 16 elevado ao quadrado menor ou igual. 30 por 25 é a mesma coisa que 6 sobre 5, certo? Veja que nunca eu vou conseguir fazer com que esse cara vire esse cara. Tudo bem? Ou seja, esse é o tipo do problema que eu não posso igualar as bases. Não tem como. A maioria dos problemas dá para fazer isso, mas esse não dá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que está acontecendo com a função. E eu tenho que tomar um outro caminho, porque esse caminho não tenho condição de fazer. Não dá para fazer. Tudo bem, Renata? Entendeu, né? Onde que eu quero chegar, né? Se não dá de um jeito, nós temos que fazer de outro. Isso. E outra, se eu quisesse resolver isso aqui, ó, só para você ter uma ideia. Se eu quisesse resolver isso aqui, você sabe o que é que daria isso aqui? Daria a seguinte coisa. Ó. Lembra do logaritmo? Então, isso aqui ficaria assim, ó. Logaritmo na base E de 6 quintos. Tá? Eu vou fazer uma igualdade aqui, tá bom? Igual a menos t menos 16 elevado ao quadrado. Imagina, sem calculadora. Com calculadora dá para fazer, mas sem calculadora, não dá para fazer. Tudo bem? Então não é o caminho. Isso aqui mostra para a gente que não é o caminho. Quando você não consegue igualar as bases, esqueça a questão desse processo. Você tem que partir para outro processo. Tudo bem? Aí vamos para a base. Vamos para a base. O que a gente conhece? A gente conhece o seguinte, que você concorda comigo que essa exponencial, eu vou até tentar pegar daqui, ó. Você concorda comigo que essa exponencial é crescente? Não, a base dela é maior do que 1. Então ela é crescente. Concorda? Então, quanto maior o expoente, maior é o valor dela. Porque ela é crescente. Lembra que a base, né? Ó, como o E é maior do que 1, então isso aí é crescente. Exatamente. 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 Tudo bem? Só que você concorda comigo que t menos 16 elevado ao quadrado é sempre um número positivo? Ó, não é? Ó, se eu pegar aqui, ó, t menos 16 elevado ao quadrado, que isso aqui é sempre positivo, no mínimo é zero, mas normalmente vai ser positivo. Beleza. Então, se eu colocar um sinal menos na frente, isso vai ser sempre negativo. Concorda? Quanto mais negativo é esse negócio, menor é o exponencial dele. Nota, vamos lá. Vou pegar uma base 2 aqui, só para você entender. 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Olha só, isso aqui é meio, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/8. Quem é o maior? É esse. Quem é o menor? É esse. Porque, mesmo a base sendo maior do que 1, quanto mais negativo o expoente,
menor o número. Por quê? Porque ao invés da gente estar indo para cá, nós estamos indo para cá. No x, ó. O x está ficando cada vez menor. Tudo bem? Beleza. Ou seja, então eu quero que o menos t menos 16 elevado ao quadrado seja o menor valor possível. O menor valor em módulo possível. Porque se ele for maior, ele vai ser muito negativo. E quanto mais negativo, menor o valor da expressão. Tudo bem? Ok. Então, o que nós temos que resolver não é exponencial. O que nós temos que resolver é isso aqui, ó. Menos t menos 16 elevado ao quadrado. Isso aqui é o quê? Bom, t menos 16 elevado ao quadrado é uma parábola. Concorda? É uma parábola. É uma equação de segundo grau. Né? Se eu fosse desenvolver, ficaria assim, ó. T ao quadrado menos 32t mais 16 ao quadrado 15 é 225, acho que 16 é 256, é isso? Não, deixa eu consultar o pai dos burros aqui para fazer o cálculo fácil. Mas eu acho que é 256. 16. 256. Ainda estou bom de conta, hein, Renata? Ó, isso aqui não fica assim? Menos t ao quadrado mais 32t menos 256, não é? Isso aqui é uma parábola assim, ó. Certo? Concorda? Ela é voltada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, cuidado com aquele erro lá que eu falei para você que as pessoas fazem assim, né? Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o 256. Belezinha, ó? Ela é voltada aqui porque o A é menos 1, certo? O A aqui é menos 1. Beleza? A igual a menos 1. Peraí, deixa eu apagar aqui. A igual a menos 1. Beleza? O que é que acontece, Renato? Ó, esse número é o maior valor que eu vou obter do expoente. Concorda? É o ponto máximo. Veja como as coisas são interconectadas, beleza? Veja como isso é interessante. Ok. E, e o que é que acontece? Como o E é maior do que 1, se eu elevo ele ao maior valor do expoente, eu vou obter dessa exponencial o seu maior valor. Você concorda? Quanto seria esse maior valor? Né? Quanto seria? Então, lembra que ele é o y do vértice, não é isso? Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer o x do vértice. Na verdade, é o t do vértice, né? Porque a variável aqui é t. E o y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Menos 32 sobre menos 2. Então, isso aqui vai dar 16. Ou seja, no dia 16 do mês, acontece esse maior valor. Ok? Agora, e qual o maior valor? Menos delta sobre 4a. O delta é o quê? É 32 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Dividido por 4a, que é menos 4, porque a é menos 1. Me permita fazer isso aqui na calculadora só para a gente ganhar tempo, tá bom?
Então, ó, 32 ao quadrado, aí 4 vezes menos 1 vezes menos 256. Dá zero, certo? Dá zero. Ou seja, então, no dia 16, o expoente é zero. O expoente é zero. E e elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, concorda? Então, eu vou ficar assim. Me permita até colocar isso aqui um pouco mais para cima e utilizar parte de uma lousa e parte da outra aqui para a gente entender. Então, ó. Então, eu fiquei assim, ó. E elevado ao máximo valor menor ou igual a 6 quintos. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? E elevado a zero é 1. E 1 é menor do que 6 quintos? Sim, porque 6 quintos é igual a 1,2. Sacou? Exatamente. Está relacionado ao 30 dividido por 25, que era da expressão. Tudo bem? De outra forma, se eu não tivesse passado o 25 dividindo, eu ficaria assim, ó. Isso aqui seria a outra forma, tá? 25 vezes e elevado a zero menor ou igual que 30. Como e elevado a zero é 1, 25 vezes 1, 25. 25 é menor do que 30? Sim. Ok? E o que é que acontece nos outros valores, né, nos outros dias? O que acontece? Bom, o que acontece é que o expoente vai ficando cada vez mais negativo. Concorda? E se o expoente fica cada vez mais negativo, exponencial disso fica menor do que 1. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A gente viu que o máximo valor é exponencial de zero, certo? O máximo. Então eu tenho outros que são menores. Exponencial de um número negativo. Então, por exemplo, menos 1. Isso aqui é menor do que a exponencial de zero. Ok? Ou seja, a máxima precipitação média se dá exatamente no 16º dia, quando eu tenho isso aqui, ó, que é 25 milímetros. Essa é a máxima. Todas as outras vão ser menor. Por quê? Porque o expoente se torna negativo. Entendeu? Então, essa questão ela não é uma questão iniciante, nível iniciante. Ela não é. Certo? Porém, ela dá, vamos dizer assim, um cenário para a gente estudar mais, para a gente entender mais a exponencial, como que usa a exponencial. Tudo bem? E aí, ó, o que eu vou deixar para você, não se preocupe com o print, eu vou mandar, tá bom? Ó, o que vai ficar para você pensar é nessa outra aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho, Renata, aqui. Deixa eu aumentar. Eu vou aumentar assim e assim, que eu acho que vai ficar melhor para você. Então, a gente resolveu a amarela e a azul. Aí ficou a laranjinha para você, ó. Que é essa daqui. Então, ó, ela vai ficar assim, ó. Em nenhum dia do referido mês ocorreu precipitação pluvial média inferior a 10. Então, o que é que você vai ter que fazer? Ó? Inferior a 10.
Ele está dizendo o seguinte: em nenhum dia isso ocorreu. Então, o que é que você teria que fazer? Existiria duas estratégias, né? Duas estratégias diferentes. Vamos lá, vou pegar aqui a lei para você notar. O que ele está dizendo é que o PT, ou melhor, você não encontraria um T para PT menor do que 10. Tudo bem? Então, se você fizesse assim, ó, PT menor do que 10, aí quem é PT? 25 exponencial de menos T menos 16 elevado ao quadrado menor do que 10. Se você não encontrar nenhum T nessa resolução, beleza, então a afirmação é verdadeira. Tudo bem? Agora, veja. Se você colocar assim, ó, PT maior ou igual a 10 e os resultados para o T sendo todos os resultados possíveis, a afirmação é falsa. Por quê? Desculpa, a afirmação é verdadeira. Por quê? Porque em todos os dias você obteve uma precipitação maior que 10. Então você tem que estabelecer a lógica. Tá bom? Então vamos lá. Revisando. Em nenhum dia do referido mês ocorreu precipitação pluvial média inferior a 10. Então você faria PT menor do que 10, certo? Se o resultado para T fosse um número entre 1 e 31, a afirmação é falsa. Por quê? Porque você teve um dia, pelo menos um dia, que a precipitação for menor do que 10. Sacou? Então é isso que você tem que buscar. Tá? É resolver e interpretar. Beleza? Então, resolver é usar a ferramenta. Então, será que eu já sei usar a ferramenta?